Deus o ano todo e agora estamos aqui no último domingo de 2024. O ano de avivamento já mudou e você já está no ano da frutificação. Amém? Tivemos um ano tão abençoado, tão poderoso, e hoje nós queremos olhar para tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e expressar uma ação de graças ao nosso Deus. Amém? Você está comigo aqui? Amém? Sabe, irmãos, você pode olhar para o seu ano na perspectiva do que falta ou na perspectiva do que sobra. É uma escolha, é uma decisão. Eu tenho um amigo que, quando você pergunta assim para ele, tá tudo bem? Ele tem uma resposta muito legal. A resposta dele é assim, tá tudo bem? E ele diz, tá pior do que eu quero, mas tá melhor do que eu mereço. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, tá pior do que eu quero, mas já está muito melhor do que eu mereço. É ou não é verdade? Está bem melhor do que o que a gente merece. O nosso Deus tem nos dado muito, muito além do que aquilo que nós merecemos. Então, hoje, no último domingo de 2024, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, amém? Talvez hoje você diga assim, puxa, mas me faltou tanta coisa, eu queria que o ano fosse tão diferente, me faltaram tantas coisas, eu tenho uma lista do que falta, mas eu quero te convidar a fazer uma lista do que sobra, e a ter um momento de gratidão ao Senhor nesse culto, o último culto do ano. Nós não vamos terminar o ano pedindo, nós vamos terminar o ano agradecendo aquilo que o Senhor já fez por nós. Amém, irmãos? Esse é o nosso culto da gratidão. E eu quero repartir com os irmãos um texto bíblico que me chamou a atenção esses dias. E falar de gratidão é um assunto assim tão extenso que nós teríamos assim tantos exemplos na Bíblia. Mas me chamou a atenção a história de Noé. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 8, por favor. Gênesis no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 10, vai ser projetado ali. Gênesis no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 10. Antes de você ler, se você puder, dá um sorriso aí para quem está atrás de você, por favor. Fala, tudo bem, irmão? Como é que você está? Dá uma olhada aí, faz uma cara bonita para ele, se você puder. Se você não puder, vamos orar. Para 2025, sair uma plástica aí, não sei, né? Fala aí, irmão, que bom que você está aqui. Que bom te ver, é maravilhoso mesmo. Achou aí Gênesis capítulo 8? Essa é a história de Noé. Uma parte dela nós vamos ler agora. Você conhece esse texto, conhece essa história, mas eu quero entender junto com os irmãos algumas razões pelas quais nós precisamos ser gratos ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 8, a partir do verso 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, ela trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba. Mas dessa vez ela não voltou. Então no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. E aí, olha só, para que sejam frutíferos e para que se multipliquem. Então Noé
saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé, e aqui está algo que é chave para nós, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E olha só, a Bíblia diz que a reação de Deus foi essa. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para fazer o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver no capítulo 9, no verso 1, Deus abençoou Noé, seus filhos, dizendo: sejam frutíferos e multipliquem-se sobre a terra. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão no seu coração. Peça agora a Deus que te dê um coração grato. Diga ao Senhor que você quer ter um coração grato. Diga a Ele: eu quero hoje expressar ao Senhor toda a minha gratidão. As coisas podem não estar saindo como eu gostaria, mas elas estão com certeza bem melhor do que eu mereço. O Senhor é bom. Nessa noite nós oramos para que o Senhor fale conosco, ministre o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos convença e nos dê a direção aqui, Senhor. Queremos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa ministração é um altar de gratidão. Foi o que Noé fez, um altar de gratidão. E eu quero começar essa mensagem fazendo 3 perguntas aqui para os irmãos. Você responde para você mesmo. A primeira pergunta é: você considera que tem um coração grato? Como é o seu coração? Você é alguém grato? Pergunta para quem está do seu lado: você é grato? Você considera que você é alguém que tem um coração grato? Sabe, irmãos, você vai responder só para você mesmo, tá bom? Não precisa responder não. Mas eu quero te desafiar a um teste. Faz o seguinte teste na sua casa, para saber se seu coração é grato ou não. Se você tem mesmo a cultura da gratidão em você, faz o seguinte teste. Dobra o seu joelho, marca no cronômetro 15 minutos e começa a orar. E por 15 minutos eu te desafio a não pedir nada. A não pedir nada, em 15 minutos. E eu entendo, irmãos, que no final desse período você vai perceber como é difícil fazer esse tipo de oração sem interceder por nada, sem pedir nada, sem colocar nenhuma necessidade diante do Senhor, apenas agradecendo a Ele por tudo o que Ele já tem feito na sua vida. Responde aí para você. Você considera que você tem um coração grato? Essa é a primeira pergunta. Mas eu tenho uma segunda pergunta para te fazer também. A segunda pergunta é: se você é grato, a pergunta é: pelo que você é grato? Será que você tem realmente total noção de tudo o que Deus já te deu? Você já fez uma lista de tudo o que você recebeu esse ano? Você parou para fazer essa lista, irmão? Porque a maioria de nós tem uma lista do que falta. A maioria de nós tem uma lista de metas. O que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. A pergunta é: você tem uma lista de tudo que você recebeu e que te trouxeram até aqui? Será mesmo que nós temos noção de tudo o que Deus tem feito na nossa vida? Olha só, o Salmo 100, o Salmo número 103, diz assim, ó, olha esse texto que legal. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e olha só o que ele diz: e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós devemos ter um coração grato, bendizer o nome do Senhor, mas o texto diz: cuidado, para você não esquecer de nenhum só dos benefícios que Ele fez por você. São muitos benefícios, sim ou não?
Você consegue se lembrar, irmãos, o ar que você respira, saúde, você levantou, você conseguiu vir aqui, uma família, uma casa, uma alimentação, uma roupa, e os livramentos que a gente nem sabe. Aquele dia que era para você sair, daí você não foi, que era para livramentos que a gente nem tem ideia. Será mesmo que a gente tem conseguido lembrar de todos os benefícios de Deus na nossa vida? Essa é a segunda pergunta. E a terceira e última pergunta é: se você é mesmo grato, como tem sido a sua atitude de gratidão? Gratidão não deve ser apenas um sentimento. A gratidão deve ser uma atitude, uma ação de graça. Será mesmo, irmãos, que nós temos esse coração grato? Quando a Bíblia fala de gratidão, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Olha o que o Salmo 118 diz: tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. E ele diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O salmista está nos chamando a agradecer o Senhor. O Salmo 95 diz que nós só deveríamos entrar na presença do Senhor se fosse com ações de graças. O Salmo 100, verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. A gratidão, ela é parte da vida, do estilo de vida de um crente verdadeiro. Pergunte mais uma vez para quem está do seu lado: você realmente tem um coração grato? Nós estamos no último culto do ano, último domingo do ano. Será que não está na hora da gente dar uma pausa? Naquele ritmo frenético, olhar para trás e perceber: ei, eu sou um abençoado. A graça e o favor de Deus me alcançaram. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu estava pensando sobre gratidão, e eu anotei aqui 3 aspectos da gratidão que eu considero, assim, muito importantes. 3 aspectos da gratidão que é legal a gente pensar aqui. O primeiro aspecto, que deve nos levar a ter um coração grato, é que Deus sempre será mais generoso do que nós. Você pode tentar, mas você nunca vai conseguir ser mais generoso do que Deus. O primeiro aspecto da gratidão é que eu preciso olhar para aquilo que o Senhor tem feito por mim e perceber que sempre é muito além do que eu posso estar merecendo ou fazendo. Nós nunca vamos ganhar de Deus na generosidade. É interessante que a medida de Deus, irmãos, quando você olha para a Bíblia, a medida de Deus é sempre assim: sacudida, recalcada, transbordante. Você vai olhar para o texto bíblico e você vai ver assim, Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Você percebe o nível de generosidade de Deus? Nós nunca ganharemos de Deus em generosidade. Ele sempre é mais generoso do que nós. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de vez em quando a gente escuta de alguém assim: meu Deus, esse ano eu servi tanto, eu me doei tanto, eu me entreguei tanto, e parece que nada acontece comigo. Tem gente que tem mesmo a certeza de que ele merecia muito mais do que ele recebeu. Tem gente que acredita mesmo que pode estar sendo mais generoso do que o próprio Deus. Não é verdade. Deus sempre será muito mais generoso do que a gente, amém? Inclusive a Bíblia diz assim, que uma só semente nossa pode até germinar a 30, a 60 e a 100. O que ele está dizendo é: eu sou um Deus generoso, muito mais do que você possa imaginar. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem penetrou no coração do homem, a Bíblia diz, são as coisas que eu tenho guardado para aqueles que me amam. É o Senhor quem está dizendo. Para aqueles que andam segundo o propósito. Então o primeiro aspecto da gratidão é me lembrar que Deus sempre será mais generoso do que eu. Amém? Tudo que nós podemos oferecer, tudo que nós podemos entregar, é nada perto de tudo que o Senhor tem feito por nós. O segundo aspecto da gratidão é algo muito sério, irmãos, é que a gratidão, ela é o segredo que desbloqueia a abundância de Deus nas nossas vidas. Guarde isso, se você está anotando, anote isso. A gratidão
é o segredo que desbloqueia a abundância de Deus na nossa vida. Você me mostra alguém que vive em prosperidade, você me mostra alguém que vive em abundância, transbordando, e eu te mostro alguém que entendeu o que é ter um coração grato. A abundância de Deus é liberada à medida também da gratidão do nosso coração. Irmãos, você fica assim muito animado mesmo de entregar coisas para pessoas que não têm a menor gratidão com você? Você fica animado? Imagina essa cena. Você vai lá, ajuda uma pessoa, entrega a ela algo precioso e ela não diz nem um muito obrigado. Nem olha para você. Você fica assim muito animado pensando, não, eu vou ajudar mais essa pessoa. É isso que acontece ou não? O que acontece, irmãos, é que a gente fica assim, rapaz, eu estou ajudando a pessoa, parece que ela nem percebeu isso. Nada, não há uma expressão de gratidão. Então perceba uma coisa. A gratidão é o segredo que libera a abundância, assim como a ingratidão vai liberar na nossa vida a escassez. Perceba isso. Você lembra do povo de Deus lá no deserto? Você lembra o povo de Israel caminhando no deserto? Lembra deles? 40 anos na escassez. Estude isso, irmãos, na Bíblia, e você vai perceber que a escassez deles não foi só profunda, como foi profunda e longa. Você pode ter abundância na sua vida profunda e longa, mas nós também podemos ter escassez na nossa vida profunda e longa. E você percebe que a marca daquele povo, que viveu uma escassez no deserto, que experimentou por um longo período uma escassez, a marca deles foi a ingratidão, que se manifestava com a murmuração. Já percebeu isso? O ingrato normalmente também é um murmurador. E esse é o terceiro aspecto que nós também podemos ver a gratidão. O terceiro aspecto da gratidão é esse. A gratidão não deve ser apenas um sentimento, mas a gratidão deve ser também uma atitude. Esse é o terceiro aspecto. Sabe, alguns anos eu estava estudando a palavra murmuração na Bíblia e me chamou a atenção que uma das traduções para a palavra murmuração é a palavra falar baixo. Já percebeu que o murmurador, ele gosta de falar baixinho? Já percebeu? O murmurador, o reclamão, é interessante que, irmãos, a ingratidão, ela vai se manifestar sempre com uma murmuração. É sempre alguém achando que não recebeu o que devia, é sempre alguém achando que devia receber mais, que ele merecia mais, mas só que a pessoa não fala isso alto. Ela está cochichando. Já viu? Já viu a pessoa resmungando? Você fala assim, saiu resmungando pelos cantos. Já viu alguém falando isso? Não. A palavra murmuração, na Bíblia, uma das traduções é, a pessoa falou baixo. Já viu gente assim? Já viu, irmãos? Você conhece gente que ele não fala declaradamente? Ele não fala assim, olha, eu mereço mais. Não, ele fica assim, os outros tudo, e eu nada, eu estou aqui todo dia, ninguém faz nada. Já viu? O murmurador é um reclamão e ele fala baixo. A palavra hebraica é para isso. O que cochicha, o que resmunga. Sabe o que ele faz? Ele vai contaminando corações. É isso que ele faz. Aí, ó, nós estamos aqui tanto tempo, ninguém dá atenção para nós. Ó, pastor, olha só como é que é. Ele vai falando baixinho, resmungando. Então, se por um lado a ingratidão se manifesta numa murmuração baixinha, por outro lado, a gratidão é uma declaração alta. Perceba isso, irmãos, isso é chave para a nossa mensagem aqui hoje. O murmurador, ele não é declarado, e ele sempre vai estar falando baixinho, mas a pessoa que carrega gratidão, ela ergue a sua voz, e ela quer que todos saibam, Deus tem feito mais por mim do que eu mereço. O salmista dizendo, eu contarei às próximas gerações o que o Senhor fez comigo. A gratidão não é um segredo. Escute isso. Gratidão começa no coração, mas não termina no coração. A gratidão deve ser uma expressão. Ela deve acontecer com uma manifestação pública, visível, audível. Eu sou grato a Deus. Se eu estou aqui é porque Ele é bom. É porque o seu amor dura para sempre. Porque eu devia estar morto, mas o meu Deus me manteve de pé. Ele é quem tem firmado os meus pés. Amém, irmãos?
Esse é o terceiro aspecto da gratidão. Agora, na Bíblia também, você vai perceber que quando alguém queria gritar algo, uma das formas que a Bíblia vai dizer que as pessoas faziam isso no Antigo Testamento era levantando altares. Então você vai encontrar na Bíblia muitas pessoas que levantaram altares. E o altar era uma manifestação pública. Deus fez isso nesse lugar. E eu quero que todos saibam que Deus é bom, que Ele fez isso. Inclusive, em algumas situações, Deus mandava levantar o altar e dizia, para que as outras gerações saibam o que aconteceu nesse lugar. Então o altar era uma maneira pública, era um sinal visível de uma manifestação de que Deus fez algo naquele lugar. E eu gosto de olhar para essa história de Noé. A história de Noé, irmãos, é uma história assim tão conhecida. Se você perguntar para as criancinhas ali, elas conhecem a história de Noé. É maravilhosa essa história. Mas algo que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando esse texto para essa ministração da gratidão, é que Noé, em determinado momento, assim que ele sai da arca, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz foi levantar um altar de gratidão a Deus. Sabe, irmãos, Gênesis capítulo 8, verso 20 diz assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e ele faz um sacrifício ali. O mais legal desse texto não é que Noé edificou um altar, é a reação de Deus, porque Deus se agradou daquilo. A Bíblia diz que quando Noé, depois que sai da arca, em primeiro lugar, é a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar, ele quer que todos saibam, Deus me salvou, salvou minha casa, salvou minha família, gente, eu estou vivo, por causa dele. A Bíblia diz, Deus sentiu o suave cheiro daquele altar. E a Bíblia diz que Deus se agradou em seu coração. E a Bíblia diz assim, então Deus falou, eu nunca mais vou matar esse povo como eu matei, nunca mais vai haver essa destruição, nunca mais isso vai acontecer. Deus faz uma aliança com Noé naquele lugar, diante de um altar de gratidão. Repita comigo, altar de gratidão. Então hoje, eu quero te convidar junto comigo, a partir da história de Noé, aprender a levantar também a Deus um altar de gratidão na sua vida. Deixa eu falar um pouquinho mais para você sobre a história de Noé, para você entender um pouquinho o que foi que ele fez. Bom, quando Noé tinha 500 anos de idade, a Bíblia diz que Deus então o chamou para construir uma arca. 500 anos, tá bom? Tem alguém mais de idade assim do seu lado? Fala assim, ainda dá tempo para você também. Você não chegou aos 500, está perto? Né, Jackson? Está quase lá, dá tempo ainda. Com 500 anos, então Deus falou com ele, vamos começar a construir uma arca. Aproximadamente foram 100 anos de construção. 100 anos de construção, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 7, verso 6. Quando Noé tinha 600 anos, ele entrou na arca. Ou seja, dos 500, do momento em que Deus o chamou, até a entrada na arca, são 100 anos. Irmãos, mas eu quero que você pense aqui comigo. Sabe que tem alguns detalhes aqui que às vezes passam despercebidos. A Bíblia diz que Deus falou com Noé uma só vez. Uma vez. Nós não temos relatos de Deus tendo falado com ele outra vez. Pode ser até que ele falou, mas não tem na Bíblia. Uma palavra, uma vez ele fala, e por 100 anos aquele homem trabalha construindo um projeto que ele nunca tinha visto. Irmãos, presta atenção nisso. Quando Deus manda ele construir uma arca, Deus não falou assim para ele, pega o dinheiro que eu vou te dar, vai na madeireira, compra toda a madeira, compra os pregos, chama os ajudantes. Não, irmãos, Noé levou 100 anos fazendo aquela arca, cortando árvore, preparando madeira. Se você depois colocar no Google, lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, alguém lá fez uma réplica assim, fiel da arca. Aquilo é monstruoso, irmãos. Mas esse homem, com 500 anos, estava construindo um projeto enorme. 100 anos trabalhando, cortando. Você pode imaginar como é que ficou a mão desse homem, 100 anos fazendo aquilo. Eu até imagino também que a Bíblia diz que ele teve que revestir de betume aquela arca inteira. Sabe o que é o betume? O betume é o piche.
O piche, irmão, ele não tinha equipamento, ele não tinha luva. Aquele homem gastou anos passando piche naquele troço. Ele deve ter ficado todo sujo. Não tinha um thinner para arrancar aquilo da mão dele. Tinha sabão que arrancasse. Você imagina o que todo mundo está falando daquele homem. E ele está trabalhando. Aos 600 anos, a Bíblia diz que ele entrou na arca. Depois que ele entrou na arca, ficou 7 dias lá, começou a chover. E a Bíblia diz que choveu por 40 dias e 40 noites. E sabe que a Bíblia também diz que esse dilúvio foi tão grande, escute isso, que o mais alto lugar do planeta, eu não sei qual que é o monte mais alto do mundo hoje, fala aí, é o Everest? Não? Talvez seja o Everest. Você imagina que o mais alto lugar do mundo, passava-se daquele lugar 7 metros de altura de água. Então não tinha para onde correr. Esse foi o dilúvio. Do ponto mais alto do mundo, 7 metros acima, é o que a Bíblia diz. Então não tinha para onde correr. Morte por todo lado. 150 dias demoraram para que as águas começassem a baixar. Então talvez você possa fazer uma conta assim, bom, então 40 dias de dilúvio, mais 150 dias da água baixando, ele ficou lá esse período, mas não é. Irmão, se você fizer a conta, você olhar ali para Gênesis capítulo 8, se você olhar do versículo 1 até o 14, você vai fazer a conta do tempo que ele ficou lá dentro, e o final, a conta é 375 dias dentro daquela arca. Dentro da arca, com os filhos e as noras. Deve ter dado alguma briga ali, sim ou não? Alguma encrenca dá. Quem que no Natal já teve encrenca na família, assim, só um dia, só uma tarde às vezes, né? Agora você imagina eles, 1 ano e 10 dias dentro do mesmo lugar, tudo as noras junto. Alguma confusão deu ali, certeza, porque o ano novo está chegando, você pode ter essa experiência daqui a um pouco. Sempre alguma confusão, né? Está amarrado, vai ser uma benção. Mas família é tudo igual, né? A nossa é mais legal, mas família é tudo igual. Eles estão lá, imagina, irmão, 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. Aí a Bíblia diz que então as águas começaram a baixar. E aí a água baixa, você conhece a história, a pomba sai, aí Deus fala, agora você pode sair. Quando ele sai, irmãos, você tem que ler a cena. Você tem que olhar para a cena toda, a trajetória. Eu imagino Noé agora olhando para aquilo tudo e pensando, meu Deus, eu estou há 100 anos envolvido nesse projeto. 100 anos, funcionou. A arca deu certo. Olha quanta morte aconteceu. Ele está olhando para a sua volta, é morte por todo lado. Deus salvou ele, sua família. Então quando ele sai, ele tem uma coisa no coração: eu preciso agradecer. Não há nada que eu possa pedir agora. Eu preciso mesmo é levantar um altar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. 100 e poucos anos eu estou nesse projeto. O Senhor não me enganou. O Senhor me colocou nesse projeto. Salvou a mim e a minha casa. Você entende isso? O altar de gratidão de Noé tem um significado. Não era só umas pedras ali não. Tem um significado. E eu quero, olhando para a história de Noé, pensar aqui quais eram as razões que Noé tinha para agradecer. Porque eu acredito que as razões que Noé tinha para agradecer são as razões que eu e você também temos para agradecer aqui hoje. Amém, irmãos? Então anota aí. Primeira razão de Noé para agradecer a Deus naquele altar. Anota aí. Primeira. Noé levanta um altar de gratidão. E a primeira razão é: Deus encontrou Noé. Olha isso. Deus encontrou Noé. Tem um texto, Gênesis capítulo 6, verso 8. E esse texto ele é o fim de um comentário, de uma leitura do texto bíblico que diz assim. O texto está dizendo, o mundo todo estava perdido, o homem havia se pervertido, e aí diz, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então o texto vem dizendo o seguinte: o mundo está corrompido, está todo mundo depravado, todo aquele povo vai morrer, mas a Bíblia diz, Deus achou Noé. É muito importante, irmãos, que você tenha isso no seu coração. Você quer uma razão para agradecer hoje? A razão é, Deus te achou. Amém, irmãos? Você fica feliz? Deus te achou. É muito bom pensar que Deus nos vê de modo coletivo.
É muito bom pensar que Deus olha para nós como povo brasileiro, como povo paranaense, como povo laranjeirense, como igreja. É muito bom pensar isso, mas você precisa saber disso no seu coração. Deus também te vê individualmente. Deus achou Noé. Deus achou, está todo mundo corrompido, mas ele fala, mas aquele lá não, eu estou vendo ele. Deus te achou, irmão. Ele me achou. Essa é a razão da minha gratidão. No meio de uma geração depravada. Quantos aqui podem dizer, olha, meus amigos, um foi para um lado, o outro foi para o outro lado, os casamentos acabaram, um está bêbado, um está drogado, alguns estão assim, em nome de Jesus voltarão a Cristo, amém? Mas Deus me achou. Eu estava lá, era para eu ser um daqueles, mas Deus me achou. Ele fez isso com Noé. Ele podia simplesmente largar Noé lá, mas não, ele achou Noé. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei se você se lembra do dia que Deus te achou. Onde você estava quando Ele te achou? Deus me achou lá em Mandaguari, quando eu estava perdido, quando para a minha cabeça o meu fim seria a morte, uma morte trágica. Ele me achou em Mandaguari. Ele encontrou Davi, e ele diz, eu achei Davi. E ele fala, Davi, eu te vi, quando você estava lá por detrás das malhadas das ovelhas, eu te achei. Ele achou Paulo no caminho de Damasco. Ele achou Moisés, quando Moisés já não tinha mais sentido, significado na sua vida. Ele achou, ele te encontrou em algum lugar. Isso já seria razão para nós passarmos aqui a noite inteira dizendo, obrigado, Senhor, o Senhor me achou. No meio de uma faculdade, onde todo mundo se perde. No meio de um emprego, de uma empresa, onde está todo mundo fazendo errado. No meio de um povo que está todo mundo em idolatria, fazendo coisas erradas, Deus te encontrou. Diga para quem está do seu lado, Ele te achou, irmão. Alegra o seu coração. Ele te encontrou lá. Ele te vê de modo individual. Eu amo pensar no coletivo, sabe? Eu gosto de vir para o culto e pensar, nós somos a igreja. Mas eu gosto de pensar que Deus, a Bíblia diz que, Jesus é quem disse isso, até os fios de cabelo da nossa cabeça, todos eles estão contados. Todos eles. A Bíblia diz que Deus dá nome a todas as estrelas. Você já parou para pensar nisso, irmão? Nem os cientistas conseguem chegar à conclusão de quantas estrelas existem. É um número assustador. Inclusive, quando acha que vai contar, ela já sumiu, ela já desapareceu. Mas a Bíblia diz, Ele conhece uma a uma e dá nome às estrelas. É assim que é o nosso Deus. Quem aqui já teve em casa a alegria de ter o seu cachorro? Normalmente é uns vira-lata, aquele sem raça, que criou assim, 14, 15 de uma vez. Já teve alegria de passar por isso? Não. Gato é uma delícia, cria na cama da gente, aquela nojeira. Já teve, irmão? Já passou por isso? Aquela ninhada. Quem já viu? Uma vez uns irmãos vieram passar uns dias lá em casa, largaram o portão aberto, a cachorra nossa fugiu, engravidou. O pai não assumiu. Aí estava nós lá. Falei, tomara que seja só uns 2. Nasceu 11. Um pior que o outro. Aí segunda vez deu de novo. Falei, agora vai ser pouco. Veio 14. Falei, não. Isso aí nasceu para frutificar, né? Já aconteceu com você? Aí, irmão, quando você olha aquele monte de gato, aquele monte de rato e cachorro, você sabe qual foi que nasceu primeiro? Não dá nem para saber. Mas a Bíblia diz que na Páscoa o primogênito morreu. E Deus sabia qual era o primeiro de qualquer um daqueles animais, do menor ao maior. Ele sabia todos. Ele está olhando para nós individualmente. Ele te achou. Noé foi achado. E ele diz, e Deus olhou para Noé e ainda achou graça. Ele falou, você é um homem justo, você é íntegro. Eu não estou te vendo como família tal. Eu não estou te vendo como o político tal. Eu não estou te vendo como crente tal. Eu não estou te vendo como fulano de tal. Estou te olhando individualmente. Eu sei seu nome. Eu sei até os cabelos que você tem aí. E os que você perdeu também, Jean. Estou sabendo todos. Está tudo contado. Deus achou Noé. Segunda razão que Noé levantou aquele altar de gratidão. Segunda razão é, Deus salvou Noé da morte. Aleluia! Você foi salvo da morte, amém, irmãos?
Todos nós, sem exceção. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 6, verso 17. Diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito e vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Olha o que Deus está falando para Noé. Tudo vai morrer, rapaz, tudo vai morrer. Imagina Noé falando, e eu? E ele diz, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Você vai entrar na arca, você fica tranquilo. Olha o que Deus está dizendo para ele. É o seguinte, quem não entrar por esse caminho da arca, você tem que entender que vai morrer. Deus não tem prazer em matar ninguém, entenda isso. Deus não tem prazer que alguém vá para o inferno, mas a realidade é, o inferno, ele existe. O inferno existe. O que a Bíblia está nos ensinando é que Deus olhou para Noé, achou Noé, assim como ele achou cada um de nós, e assim como ele achou Noé, e livrou Noé da morte, ele está nos dando a opção também da vida eterna ao lado dele. Você e eu, todos nós temos hoje a opção, dada por Jesus, de graça, pela graça, de vivermos eternamente com o Pai. Não precisamos enfrentar a morte eterna. Isso não era uma opção. Houve um tempo em que isso não era uma opção. Mas agora, irmãos, nós podemos viver a vida eterna. Então imagina Noé erguendo aquele altar e dizendo, em um ambiente de morte, num ambiente em que muitos escolheram o lugar da morte, o Senhor me chamou para a vida. De graça, pela graça. Irmãos, não se esqueça disso, por favor. Por favor, não se esqueça que você não será salvo um dia, quando Jesus voltar. Não. Você e eu, que aceitamos a Cristo, já somos salvos agora. Eu levanto um altar de gratidão a Deus, porque um dia eu vou morar no céu, aleluia. Mas eu levanto um altar de gratidão hoje a Deus, exulto na salvação que hoje já me encontrou. Porque pela graça, sois salvos. Eu sou salvo hoje. O capacete da salvação já está aqui em mim. Eu já vivo. Eu fui salvo de uma mentalidade mundana, natural, medíocre. Deus me salvou e hoje eu já sou salvo. Amém, irmão? É interessante, Pedro vai dizer. Pedro, ele diz que quando a gente entende isso, essa salvação que veio a nós pela graça. Eu gosto do texto que Pedro fala assim. Que a graça e a paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais profundo você é nele, mais você entende a graça dele que te tirou da morte e te trouxe para um lugar de vida. E quanto mais você entende isso, mais graça, mais paz sobre a sua vida também. Você quer viver em paz? Você quer ter paz no seu coração, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância? Conheça Jesus profundamente. Entenda a graça dele. E isso então vai multiplicar na sua vida a paz que excede o entendimento. A terceira razão por que Noé levantou aquele altar de gratidão é porque, primeiro, Deus o escolheu. Segundo, Deus o salvou da morte. Mas terceiro, Deus salvou a família de Noé da morte. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque ele não salvou só Noé. Deus não falou assim para Noé, você vai entrar, seus meninos que se lasquem. Deus falou isso, irmão? Não. O que ele disse? Pode vir você, vai vir você, seu casamento está aqui, mas também os seus meninos e as suas noras, todos serão salvos. O que o Senhor estava dizendo aqui, irmãos, para Noé, Noé está levantando um altar de gratidão a Deus, porque Deus salvou da morte ele, mas salvou da morte também toda a sua casa. Você quer levantar um altar de gratidão hoje aqui? Levante um altar de gratidão a Deus porque Ele te achou. Segundo, porque Ele te livrou da morte. E terceiro, porque Ele livrou a sua casa da morte. Nós podemos viver na expectativa. Se a sua casa ainda não serve a Jesus, você pode viver na expectativa que toda a sua família servirá a Jesus. Porque essa promessa é para nós e é para a nossa geração. Sabe que o testemunho da minha mãe diz que quando ela decidiu entregar sua vida a Jesus, minha mãe veio de uma família assim, com muitas dificuldades,
E minha mãe conta que o dia que ela resolveu entregar a sua vida a Jesus, foi porque alguém começou a ler a genealogia. Aquela parte da Bíblia que a gente pula, sabe? Ela ficou ali, a genealogia, mexeu com ela. E aí alguém falou, a bênção de Deus vai até a 1000ª geração. Ela falou, meu Deus, Deus não faz uma aliança só comigo, Ele faz uma aliança com a minha casa. Minha mãe entregou a vida a Jesus pensando assim, não sou só eu que vou ser beneficiado, meus filhos, meus netos. E sabe, irmãos, que eu creio nessa promessa da Bíblia. Quando Deus falou para Noé, entra naquela arca, Ele não falou, entra só você. Deus não trouxe você apenas para um lugar de salvação, mas Ele está dizendo, através de você, toda a sua casa também virá, em nome de Jesus. Então nós podemos viver nessa fé. Você lembra de Raabe? Você lembra quem era Raabe? Raabe era uma prostituta, que vivia em Jericó. Mas quando a salvação chegou à casa de Raabe, os espias chegam lá, eles falam, nós temos um compromisso com você. Salvação chegou na sua casa. Mas ele diz, não só para você, chama a sua família para esse lugar. E que estiverem aqui na sua arca, Raabe, todos serão salvos também. E agora você tem uma prostituta, ex-prostituta, no lugar onde ela se prostituía, chamando a sua família e dizendo, vem aqui na minha casa, tem uma célula, 8 horas na quarta-feira, vem aqui, aqui tem salvação. E agora essa mulher está promovendo salvação, através da salvação que ela recebeu, agora está compartilhando com outros. Entenda isso, a salvação não chegou em você para permanecer em você apenas, mas para tocar toda a sua família, em nome de Jesus. O altar de gratidão que nós levantamos hoje a Deus, é porque esse compromisso é também com a nossa geração, amém? Na minha casa eu falo para os meninos, aqui não tem outra opção, todo mundo aqui é crente. Ah, mas não quero, vai ser crente. Ah, mas não gostei, vai ser crente assim mesmo. Ah, mas não, está consagrado desde o ventre, sonhava, consagrava. Engravidou, consagrava. Nasceu, consagrava. E não tem, todo pastor que aparece põe a mão na cabeça. Não tem opção. Vai ser crente, vai ser de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu levanto o altar de gratidão, obrigado por ter me salvado e salvado toda a minha família. Em quarto lugar, olha que maravilhoso que é. Por que Noé está levantando um altar de gratidão? Em quarto lugar, porque Deus chamou Noé para fazer parte de um projeto de salvação. Isso é muito legal. Eu fico pensando, irmãos, Deus precisava de Noé para construir aquela arca, você acha que sim? Você acha que Deus precisava de Noé? Em algum momento Deus falou, eu imploro, se você não fizer a arca, eu não tenho outra saída. Você acha que Deus estava assim? Deus podia estalar os dedos, irmãos, e fazer uma arca. Ele podia só dizer, e eles iam ficar flutuando, qualquer coisa. Deus podia, entenda, Deus chamou Noé para participar de um projeto de salvação. Ele está dizendo, eu estou te incluindo no maior projeto que esse planeta já viu. Eu vou recomeçar, haverá uma nova aliança. E eu vou recomeçar isso, e eu quero que você participe. Irmão, tem um convite mais honroso que esse? Olha, lembra quando Pedro, ele está chegando na praia, ele foi pescar, e aí Jesus está ali com algumas brasas, eu imagino que tinha uma grelha, deve ter alguma coisa que ele estava, e aí ele fala assim para Pedro, Pedro, tem peixe aí? E aí Pedro fica triste, porque ele fala, puxa, o mestre quer jantar, queria comer um peixinho, e eu não peguei nada. Mas a Bíblia diz que quando Pedro se aproximou, já haviam muitos peixes ali. Ou seja, Jesus não estava pedindo para Pedro peixe, porque Jesus não tinha peixe. Ele estava pedindo para Pedro peixe, porque ele queria incluir Pedro naquela refeição. Mas não porque ele precisava, por favor, eu preciso dos seus peixes. Entenda, Deus está nos chamando para um projeto de salvação, não porque Ele precisa de nós. Ele pode fazer do jeito dele. Ele resolveu nos incluir. A honra é nossa. Irmãos, eu imagino Noé serrando madeira, passando betume, o povo olhando para ele falando, você é um fanático, você é um maluco. E ele dizendo, há um projeto de salvação sendo construído. Há um projeto de salvação sendo construído.
Eu me sinto tão honrado, irmãos, porque eu faço parte de um projeto de salvação da humanidade. Nós somos uma pequena parte aqui em Laranjeiras, aqui no nosso cantinho, mas no mundo inteiro tem gente fazendo o que nós estamos fazendo agora. Nós fazemos parte de um projeto de salvação. Você lembra quando Esther, ela está lá dentro do palácio? Esther é a tipificação da igreja, Mordecai é a tipificação do Espírito Santo. E o Mordecai chega para ela e fala assim: ô Esther, o pau está quebrando lá fora, nós precisamos da sua ajuda. E ela fala assim: ai, mas sabe o que é? O rei não me atende, vai que eu morro, vai que eu vou lá salvar o povo e eu que me dou mal. E o Mordecai fica bravo, hein? E ele fala assim: quando você estava lá fora, você achou bom que alguém foi te encontrar lá, mas agora que você está aqui dentro, você está preocupada com a sua vida. E ele diz isso com essas palavras: Esther, socorro e livramento virão da parte do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Você não quer fazer? Fica tranquila. Você não quer participar? Ai, pastor, mas vou abrir uma célula. Mas sabe como é que é? Meu tapete é novo, meu sofá. E aí é todo dia, toda semana aquela coisa, aquela cobrança. Não tem problema. Socorro e livramento virão da parte do Senhor. Ele vai levantar outro. Não tem problema. Você precisa entender que não é honra para Deus ter você na obra. É honra para nós fazer parte dessa obra. É a coisa mais nobre que nós podemos fazer. Deus chamou Noé para um projeto de salvação. Eu fui chamado. Você foi chamado para um projeto de salvação. Ele está dizendo: ei, façam discípulos. Em algum momento nós, como igreja, entendemos as coisas um pouco erradas. Em algum momento nós, assim, confundimos as coisas. Em algum momento nós entendemos assim: nós vamos edificar a igreja e Jesus vai fazer discípulo. Mas ele não falou isso. Ele não falou, parece que a gente fala assim: nós vamos melhorar o templo, vamos preparar as músicas, e aí assim, as pessoas vão entrar pela porta. Não, Jesus falou: eu edificarei a igreja, vão e façam discípulos. Não confunda as posições aqui. Ele nos chamou para participar de um projeto de salvação. Você consegue entender isso? Amém, irmãos? Você foi chamado a pregar o evangelho, a ensinar outras pessoas a encontrar o caminho da arca, como você encontrou, o lugar da salvação. A gente deveria levantar um altar hoje só por conta disso e dizer: eu não sou nada, eu não merecia, eu sei quem eu era sem Ele. Ele me encontrou, me salvou, salvou minha família e ainda disse: vamos comigo fazer discípulo? Tem honra maior que essa? Não tem. Em quinto lugar, eu já estou terminando, Deus faz uma aliança com Noé. Eu vou passar essa bem rapidinho, porque eu já falei disso, mas a aliança de Deus com Noé não é um contrato, não é uma palavra que vai voltar atrás. Lembra que Deus coloca o arco-íris no céu e diz: esse é o sinal. Eu tenho uma aliança com você. Eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. Tendo dito o Senhor, Ele cumprirá. Deus fez uma aliança comigo e com você, amém? A aliança de Deus é imutável. A aliança de Deus é eterna. Deus não precisa renovar a aliança dele com a gente. Nós é que temos que renovar a nossa aliança com Ele, mas Ele não precisa. Deus fez uma aliança com você e ela é imutável, amém? Eterna. Guarde isso no seu coração. Em último lugar, eu acredito também que Noé levantou aquele altar de gratidão, porque em algum momento também Deus chamou Noé para uma nova estação. Eu gosto de pensar nisso e eu quero terminar dessa maneira. Noé viveu estações terríveis na sua vida. Você pode imaginar aqui junto comigo. Noé deve ter vivido anos assim complicados. Talvez como eu e você também. Talvez o seu ano de 2024 tenha sido um ano um pouco complicado. Eu imagino um ano que talvez Noé não rendeu muito na arca. Talvez a madeira ali não deu certo. Talvez os pregos não deram certo. Eu não sei. Ele não encontrou um jeito de serrar. Talvez assim não foi um ano muito produtivo. Eu fico olhando para a história de Noé e pensando que talvez lá no ano 50 da construção da arca, é interessante perceber que no ano 50 Noé não tinha nenhum resultado ainda. Entenda isso, talvez os resultados demorem para chegar na nossa vida.
Quem sabe você está dizendo assim, ô pastor, eu estou fazendo, mas parece que não dá resultado. Espera, calma. Noé teve que esperar até o ano 100. E aí a palavra de Deus começou a se cumprir na sua vida. Espera. Mas sabe, irmãos, depois de uma estação tão difícil, de tanta morte, de tanta dor, de tanta dificuldade, depois de um tempo tão difícil, exprimido ali dentro da arca, agora vem uma nova estação. Eu gosto desse versículo, capítulo 8, verso 13, que diz assim, ó: e aconteceu no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. E aí, existe uma tradução que vai dizer assim: e Deus ordenou que Noé tirasse a cobertura da arca. Essa tradução diz: e Noé tirou a cobertura da arca. Agora, quem foi que mandou ele colocar a cobertura na arca? Deus. Mas é interessante que agora, o mesmo Deus que mandou colocar aquela cobertura, está falando, é hora de tirar a cobertura. Deus está dizendo para ele, há uma estação para construir, mas há uma estação para destruir. Houve um tempo que eu mandei você fazer isso, mas agora eu estou dizendo, há uma nova estação iniciando na sua vida. Arranque isso da sua vida agora. É interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer, e ele começou a quebrar a arca. Ele está agora destruindo aquilo que por um tempo foi tão importante para ele. Guarde isso no seu coração, irmãos. Noé levantou um altar de gratidão a Deus, porque ele percebeu que as estações, quando nós estamos em Deus, as estações elas mudam, e elas sempre mudam para melhor, quando nós estamos no Senhor. Eu quero afirmar isso sobre a sua vida. O que você não conseguiu viver em 2024, 2025 vem vindo aí, e há uma promessa sobre nós. O ano da frutificação já foi liberado sobre mim e sobre você. Agora é hora da gente começar a arrancar coisas que possam nos prender, nos amarrar ao nosso passado, a uma estação que já foi. Sabe, eu já contei isso aqui, eu fiz 43 anos agora. Mas quando eu estava com 39 para 40, eu tive uma crise assim complicada. Eu percebi que Deus estava me fazendo muitas perguntas, e eu entrei numa crise, porque eu percebi que muitas coisas que eu vinha repetindo a minha vida toda, Deus estava dizendo, não quero mais. Coisas que eu aprendi a fazer daquela forma, Ele falou, não é para continuar mais assim. Questões até legítimas, Ele falou, chega, para. Mas eu não sabia nem o que fazer diferente daquilo. Eu entrei numa crise porque, enquanto Ele está dizendo para tampar a arca, eu sei fazer. Mas quando Ele fala, agora arranca, eu já não sei o que fazer mais. E Deus falava comigo de coisas que eu disse, eu nunca vou fazer isso. Ele falou, retira essas palavras, agora você vai fazer. Tinha coisas que eu dizia assim, ó, nessa igreja isso nunca vai acontecer. Ele falou, retira, porque não foi eu que falei, foi você. Agora vai ter. Tem coisas que a gente disse na nossa vida, eu não estou falando de princípios e valores bíblicos, porque eles são inegociáveis, amém? Eu estou falando de projetos, estruturas que nós mesmos levantamos. Talvez você tenha dito assim, eu nunca vou sair desse trabalho. E o Senhor está dizendo, chegou a hora, arranca agora a tampa da arca. É uma nova estação na sua vida. Talvez você tenha dito, eu nunca vou embora daquela cidade. Ele está dizendo, arranca. Agora é hora de vir para cá. Agora é hora de ir para lá. É hora de algumas mudanças. Alguns decretos fomos nós que liberamos e não Deus. É importante ouvir o Senhor, mas é importante continuar ouvindo a Deus. Se Noé tivesse ouvido, se Abraão tivesse ouvido Deus só uma vez, ele tinha matado Isaac, sim ou não? Mas Deus falou, mata Isaac, e depois falou, não mata mais não. Tem gente que está matando sonhos e projetos de Deus, porque ouviu uma vez, e acha que é só aquilo para sempre. Não, não. Se Deus não estabeleceu como estatuto perpétuo, fique atento, porque há tempo para todas as coisas. Houve um tempo em que Deus cobriu a arca, e houve outro tempo que Ele falou, arranque e sair, muda, eu tenho uma nova estação para você. Isaías 43 fala, eu estou fazendo algo novo. E Deus faz uma pergunta, você está percebendo? Isaías 43 ele fala, ei, eu estou fazendo algo novo agora. Então a pergunta não é se tem algo novo nascendo agora, a pergunta é, nós estamos atentos a isso? Você está atento à novidade que está chegando?
ou você vai ficar amarrado àquilo que já foi. Ele está dizendo, eu tenho uma nova estação para você, eu tenho um novo tempo para você, mas eu quero que você perceba o que está acontecendo agora, nesse tempo. Quando Deus vai liberar uma nova estação na vida de Noé, Ele abre aquela janela e Ele solta a pomba, lembra? A pomba vai e ela volta com o ramo da oliveira nova no bico. E Ele fala, esse é o sinal que eu precisava. É a pomba com o ramo da oliveira. Sabe, irmãos, quando Deus vai liberar uma nova estação sobre a humanidade, mais uma vez a pomba aparece, só que dessa vez lá no Jordão. Lá no Jordão, irmãos, pela primeira vez o Jordão não se abriu. Lembra que o Jordão se abriu para Elias, o Jordão se abriu para Eliseu, mas agora quando Jesus está lá, o Jordão não abre. Não abre porque agora a pomba desce, não há mais necessidade de abrir o Jordão. Agora é sobre abrir o caminho para uma nova estação para a humanidade. A pomba apareceu para Noé, ele disse, algo novo está acontecendo. A pomba apareceu lá no Jordão para Jesus, uma nova aliança está acontecendo. E agora essa pomba que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, está dizendo, levante um altar de gratidão e caminhe para a nova estação que eu tenho para você. Olhe para 2024 com tanta gratidão no seu coração, que todos vão saber, não é para ficar em segredo. Levante um altar, levante o altar, procure as pessoas que te abençoou, agradeça a elas. Procure as pessoas que te fizeram mal e diga, eu te agradeço, Deus te abençoe, até nisso eu fui abençoado. Tem como fazer mal para um homem de Deus? Em tudo eu cresço, em tudo eu aprendo. Olhe para 2024, levante um altar de gratidão, mas olhe para a pomba que está vindo com o ramo na boca, no bico, e dizendo, há algo novo, 2025 está chegando aí, o ano da frutificação já começou. Amém, irmãos? Você quer levantar um altar de gratidão juntos? Fique de pé, por favor, vamos orar. Responda aí no seu coração. Você realmente tem um coração grato? Eu vou pedir para você fazer um exercício aqui junto comigo. Feche os seus olhos, por favor. O exercício que eu quero te convidar a fazer é assim, de olhos fechados. Queria pedir que você fosse dando nomes àquilo que você é grato. Você pode fazer isso? Vou pedir que você abra mesmo a sua boca e fale isso. Só você precisa ouvir, mas não é no coração não. Coloque para fora, por favor. Comece a dizer a Deus as coisas pelas quais você é grato. Diga, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado porque eu tenho uma roupa, eu tenho um alimento, eu tenho uma igreja, eu tenho um povo, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Obrigado porque o Senhor me deu a salvação, o Senhor me achou, o Senhor salvou minha casa, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me livrou, o Senhor sarou minha alma, o Senhor curou meu coração, o Senhor me curou daquela enfermidade. Você consegue, irmãos, fazer isso? Vamos lá, deixa isso vir. Vamos levantar um altar de gratidão aqui hoje, juntos. Vamos levantar um altar de gratidão. Olha, até você que está nos visitando, isso é simples. Feche os seus olhos e comece a dizer, eu sou grato por isso. Simples assim, isso é uma oração. Obrigado, obrigado. Faça esse exercício. Irmãos, isso não é normal. Você vai perceber que custa sair. Custa sair, daqui a pouco você já não sabe mais o que falar, porque nós não temos prática com isso. Mas hoje, em nome de Jesus, nós quebramos isso. Nós queremos ter uma cultura de gratidão. Cultura de gratidão. Se lembre de pessoas que abençoaram a sua vida. Comece a dizer, obrigado pelo irmão fulano, que me abençoou, meu líder. Obrigado porque o Senhor colocou aquela pessoa para orar por mim. Obrigado, Senhor, porque eu tive condições de ter mais um ano aqui, mais um ano ao seu lado, vivendo para o Senhor. Consegui conviver mais um ano com meus avós, com meus pais. Muitos não têm, mas alguns aqui conseguiram. Agradeça a Deus. Obrigado porque em meio às lutas, circunstâncias difíceis, passei tanta luta esse ano, mas o Senhor estava lá. O Senhor sempre esteve ali. Eu te agradeço. Tanta morte, tanta tragédia, mas o Senhor levantou uma arca para mim, para minha família.